Oi, gente, tudo bom? Nessa apresentação aqui que eu fiz, eu vou estar falando sobre IA, mas eu vou estar abordando mais os conceitos sociais que ela afeta, né? Questão de fake news, questão de roubo de empregos, né? Se ela vai substituir profissões, outras coisas ou não. Eu vou estar abordando mais esses quesitos sociais, tá? E vou estar mostrando também dois sites que fazem, né, mexem com essa parte de tradução, efeito de voz, essas coisas, tá? E espero que vocês gostem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, gente. Eu espero que todo mundo esteja bem, né? Eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre IA, né? Mais especificamente IAs que trabalham com dublagem, alteração de voz, tradução automática, né? Eu vou estar mostrando um pouquinho dessa ferramenta aqui para vocês e também vou estar falando um pouquinho sobre o contexto social que essas IAs, né, acabam participando. A gente sabe muito bem que IA é uma ferramenta poderosa, né, que ajuda muito no dia a dia, em vários setores, porém ela pode sim ser usada, né, para motivos errados. Primeiro de tudo, gente, o que é um IA? Uma inteligência artificial, IA, é um campo da ciência da computação que cria sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. A gente tem dois tipos de IA, né? A fraca, que é projetada para uma única tarefa específica, e a gente tem também a IA forte, por exemplo, o chat GPT, que ele é feito para responder vários tipos de pergunta, né? Se adapta a vários tipos de coisa. Eu vou estar falando aqui, né, sobre as IAs fracas, que são focadas para uma só coisa. Por exemplo, quando você pede para um IA ver um vídeo e ela dublar esse vídeo em outra língua, né? Ela, por exemplo, copiar o jeito da pessoa falar. Eu vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo muito bacana que eu acho que todo mundo aqui já viu o vídeo do Felipe Castanhari. Esse vídeo ficou famoso ano passado. Que um IA dubla a voz dele. E eu vou estar também abordando um pouquinho sobre o porquê o uso de IA em dublagem tem alguns problemas, certo? Vou estar mostrando aqui pra vocês no primeiro vídeo. Em inglês, que eu nem sei se vai dar certo, se nem se vai dar retorno. Então, assim, pra mim, como um Nossa! produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. In English, that I don't even know if it's going to work, if it's going to give me a return like this, as an independent producer. Aqui. Gente, dá pra ver que a gente, né, que tem mais conhecimento, tem noção de como funciona o IA, é muito fácil pra gente perceber que essa é uma tradução feita com IA. Porém, ainda assim, a gente repara que ela tenta, né, imitar a voz dele. Quer queira ou não, a entonação de voz, o jeito de falar é parecido, né? E aí a gente, vou estar entrando um pouco na discussão aqui agora de dublagem. O que acontece? A gente sabe que o trabalho do dublador não é só traduzir, né? O trabalho do dublador também é dar vida, né, à dublagem. A gente sabe muito bem que está entrando várias packs aí, vários projetos para que manter, né, teve até uma campanha da dublagem viva, ou seja, que a IA não faça traduções, porque, quer queira ou não, ela pode gerar um desemprego, né, e afetar bastante a área de pessoas que trabalham, e quer queira ou não, por mais que a IA esteja no começo agora e seja algo muito robótico, essas traduções que de fácil percepção, a gente sabe que a IA ela está evoluindo muito fácil, então em pouco tempo, acredito eu, não vai estar demorando muito para um IA copiar perfeitamente a voz de uma pessoa e alterar, traduzir, né? E é aí que a gente entra em outro problema. A gente sabe que a gente está entrando aí, né, ano de eleição, e a gente sabe muito bem que, infelizmente, fake news é uma coisa muito forte. Pra gente é muito fácil a gente detectar um vídeo falso, certo? Porque nós temos a convivência, né? Porém, pessoas que têm um pouco menos de estudo ou então menos engajamento com a tecnologia podem acreditar em muitas coisas. Imagine você, por exemplo, com a tecnologia de deepfake, a quantidade de fotos falsas que podem ocorrer, de candidatos fazendo só Deus sabe lá o que, a quantidade de coisa que já acontece hoje em dia, né? Quantidade de áudios de pessoas falando, várias, por exemplo, um presidente falando que cometeu crime, qualquer outra coisa do tipo, né? Então é muito perigoso. Vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo. É... Esse aqui é o vídeo Nós, tá? É um clonador de voz, vamos falar assim. Ele é gratuito, é muito fácil de acessar. Qualquer pessoa pode acessar. Esse é um grande problema da IA também. Eu posso escolher aqui a voz de várias personalidades, tá?
várias personalidades que a gente tem aqui, por exemplo, Joe Biden, né? Eu vou escolher em português, pessoas que falam português, né? Porque é pra ficar um pouco mais fácil. Fora que a gente tem mais afinidade com a voz de pessoas de português, né? Pra fazer comparações. Mas aqui a gente tem, por exemplo, Joe Biden. Imagina uma pessoa mal intencionada, com um IA de melhor qualidade, tá? Que pode pegar a voz de Joe Biden e o cara pode fazer o que quiser, jogar em vários grupos de propagação fácil, por exemplo, Telegram, WhatsApp. Eu peguei aqui para fazer essa comparação, gente. Deixei preparado já. A gente pode aqui escolher a língua e pode escolher também o textinho, né? Eu botei aqui, no caso, é, não é vendo nada de política não, tá, gente? Tanto que eu peguei aqui dois candidatos fortes aqui no Brasil e peguei o Caneta Azul também para mostrar como exemplo, né? Mas eu peguei aqui para mostrar para vocês. Imagine isso aqui. Eu roubei muito dinheiro do governo sendo falado por qualquer um desses candidatos aqui, né? Em grupos de WhatsApp, outras coisas, com várias pessoas que não têm noção e, quer queira ou não, vai se criando uma onda enorme de fake news. Então vou aqui reproduzir para vocês. Eu roubei muito dinheiro do governo. Essa aqui é a voz do Bolsonaro. Eu roubei muito dinheiro do governo. Essa aqui é a voz do Lula, nem aqui é a voz do Caneta Azul. Peraí. Eu roubei muito dinheiro do governo. Gente, percebe-se que é bem robótico, né? Mas ainda assim, muita gente cai nessa, né? Eu tava mostrando aqui pra vocês também o Suno, tá? Eu vim aqui abordar mais o Vidinox, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui o Suno também. Acho que a maioria que já deve ter visto um pouquinho. Que a gente pode aqui criar músicas usando áudio, entendeu? A gente só dá referência e o próprio sitezinho aqui, né? Faz pra gente música e tal. Obviamente a qualidade não chega perto a de um ser humano, uma pessoa que estudou, né? Uma pessoa que tem alma. Mas ainda assim é bem interessante, tá? Eu fiz uma musiquinha aqui antes só pra testar. Vou estar mostrando aqui pra vocês, sei lá. Eu gosto de comer beterraba com açúcar. E cria bem rapidinho, tá? Você também tem a opção aqui de escolher só instrumental, ou seja, não vai ter letra, ele vai fazer uma batida pra você. E tem várias opções aqui, você pode escolher inclusive o gênero de música, folk, qualquer coisa, né? Rock, funk, do jeito que você quiser, pop. Vou estar criando aqui pra criar. Não demora muito, tá? Gente, vale lembrar também que SA, como qualquer outra, é criada com um banco de dados enorme. Ou seja, entra um pouquinho naquela questão, né, de... Poxa, a IA não está criando nada, ela está pegando como referência várias outras criações de pessoas e está fazendo uma cópia, né? Quer queira ou não, que tem suas diferenças, mas ainda assim é uma cópia. A gente tem também esse quesito na arte, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter usado alguma IA para criar imagem, que não deixa de ser uma ferramenta, né? Mas ainda assim, quer queira ou não, tem essa discussão social de que a IA tá roubando de outras pessoas, né? Por exemplo, nesse vídeo do Felipe Castanho aqui, desculpa tá voltando, mas é uma coisa que eu acho legal dar um adendo. O Felipe ele fala, né, que usou a IA para dublar ele. Mas imagine aqui você, vamos supor que você é um vendedor de... Você tem um podcast pequeno, você não tem estrutura para poder pagar um estúdio de dublagem, para poder fazer essa dublagem para você poder atingir públicos de outros países, né? Então, a IA pode ser sim uma ferramenta bacana para esse tipo de gente, né? Uma pessoa que vai fazer um pequeno trabalho ali para poder se dublar e tentar atingir outros públicos, né, de outros países, mas que não deve ser aplicada, por exemplo, na tradução de um filme, né? Porque a IA, quer ou não, ela não tem isso que nós seres humanos temos, né? De pegar uma palavra e às vezes a palavra em inglês tem um significado bacana em inglês, mas a tradução dela não se encaixa tão bem. Aí vem um dublador e faz uma alteração, né? Isso é bem bacana. Agora voltando aqui pro Suno, tá? Vou estar mostrando pra vocês a musiquinha, né, que ele criou aqui, Beterraba Doce. Eu gosto de comer beterraba com açúcar, docinha e vermelha, coração bate forte. Beterraba doce, vamos dançar toda noite. Gente, dá pra ver. Acho que eu vou pausar aqui, né? Não vou deixar a música toda. Eu dei só um trechinho de nada. Não falei que tipo de estilo eu queria fazer. A IA fez tudinho aqui pra mim, né? Ela, inclusive, fez mais da letra. Eu só dei um pouquinho do que eu queria que falasse sobre. E ela meio que segue, né? A gente vê também que é uma musiquinha bem trashzinha, né? É uma musiquinha bem... Como é que eu posso falar? É genérica, né? Mas ainda assim é uma ferramenta bem bacana.
Então, gente, eu agradeço bastante pela atenção de vocês, tá? E desejo que todo mundo fique muito bem e obrigado pela paciência.